Quanto custa um império? Não em ouro, não em vidas, mas em medo. Que preço uma civilização paga para manter o sol nascendo todos os dias? No ano de 1519 do calendário cristão, no coração de um continente ainda sem nome para o velho mundo, os mexicas, o povo que chamamos de astecas, acreditavam saber a resposta. E a resposta era sangue. Um cometa rasgou o céu noturno, uma espiga de fogo com uma cauda de 3 pontas que sangrava luz sobre os templos de Tenochtitlan, e o império mais poderoso do Novo Mundo prendeu a respiração. Era o primeiro de 8 presságios, sinais terríveis, que começaram a atormentar o sono do imperador Moctezuma Xocoyotzin, o nono Tlatoani. Ele governava um mundo construído sobre a água, uma metrópole de 200.000 almas que flutuava no Lago Texcoco, mais populosa e talvez mais limpa que qualquer cidade europeia da época. Uma Veneza de canais e jardins flutuantes, mas com um coração de obsidiana, pois no centro desta maravilha da engenharia erguia-se o Templo Maior, uma pirâmide dupla de degraus íngremes manchados com a essência da vida, o precioso Chalchihuatl, o líquido sagrado. Ali, o deus da guerra e do sol, Huitzilopochtli, exigia seu tributo diário para travar sua eterna batalha contra a escuridão. O Império Azteca não era um reino de paz, era uma máquina de guerra teocrática, uma aliança tripartite dominada por Tenochtitlan, que subjugava 371 povos. O tributo não vinha apenas em milho, cacau ou plumas de quetzal. Vinha em homens. As guerras floridas não eram sobre território, eram caçadas humanas para capturar guerreiros inimigos cujo destino era ter o coração arrancado do peito, ainda pulsante e oferecido ao sol. Os astecas construíram seu império sobre sangue, mas os conquistadores vieram para afogá-lo em ouro. Após o cometa, o próprio templo de Huitzilopochtli ardeu em chamas, sem causa aparente, o fogo lambendo os céus e resistindo a toda a água que lhe era atirada. Depois, um raio atingiu o templo de Xiuhtecutli, o deus do fogo, sem que houvesse trovão. As águas do lago ferveram e subiram, inundando parte da cidade. Noite após noite, ouvia-se a voz de uma mulher chorando, lamentando o destino de seus filhos. Meus filhos, para onde iremos? O sexto presságio foi a aparição de pescadores que capturaram uma ave estranha, parecida com um grou, que tinha um espelho na cabeça. Quando Moctezuma olhou no espelho, viu primeiro as estrelas, e depois um exército de homens estranhos, montados em criaturas que pareciam veados gigantes, marchando para a guerra. Ele desviou o olhar e, ao olhar novamente, não havia nada. Figuras monstruosas, homens com 2 rostos, foram trazidas à sua presença, mas desapareciam assim que ele as via. O medo, um medo profundo e paralisante, começou a tomar conta do imperador. Ele, que era o porta-voz dos deuses, o senhor de tudo o que via, estava impotente diante desses sussurros do destino. Esses presságios não eram apenas coincidências, eles se encaixavam terrivelmente bem em uma antiga e temida profecia, a lenda do retorno de Seacatl Topiltzin Quetzalcoatl, o deus da sabedoria, do vento e da luz, a serpente emplumada que fora expulso de sua cidade sagrada de Tula séculos antes. Ele teria partido para o leste, navegando sobre o grande mar em uma jangada de serpentes, prometendo retornar no ano de seu nascimento, o ano Uncana ou Junco, e pelo cálculo preciso dos sacerdotes astecas, o ano de 1519 era exatamente um ano Uncana. A profecia dizia que ele voltaria do leste, de pele clara e barbado.
Cada um dos presságios parecia um tambor batendo mais perto, anunciando a chegada de um deus vingativo ou de um fim inevitável. Moctezuma consultou seus melhores videntes e magos, mas suas previsões eram vagas e sombrias. Em fúria e desespero, ele os aprisionou, deixando suas famílias morrerem de fome. O império, em seu auge de poder, com seus exércitos temidos e sua capital deslumbrante, estava, na verdade, apodrecendo por dentro com o veneno da superstição e da tirania. As nações subjugadas, como os totonacas na costa e os ferozes tlaxcaltecas nas montanhas, odiavam o domínio asteca e o pesado fardo do tributo de vidas humanas. O caldeirão de ressentimento fervia sob a superfície polida do império, pronto para transbordar. Um império que se alimenta do medo de seus vizinhos acaba por morrer de medo de si mesmo. Moctezuma, prisioneiro de seu próprio pavor, olhava para o leste, para o Golfo do México, esperando o retorno de um deus. Ele não sabia que o que estava vindo não era um deus, mas algo muito mais perigoso. Homens. Homens que não queriam seu coração, mas seu ouro. O que é mais aterrorizante? Um deus que exige seu coração em um altar ou um homem que vem pelo seu ouro com uma cruz na mão? A profecia era uma armadilha e Moctezuma estava prestes a caminhar direto para ela, arrastando todo o seu mundo consigo. A cortina estava se abrindo para um dos maiores dramas da história humana. Um choque de mundos tão violento que seus ecos ainda ressoam hoje. E tudo começou com um medo, nascido de um cometa no céu. O destino de milhões estava selado, não por deuses, mas pela colisão de duas ganâncias, duas fés, duas realidades que não podiam coexistir no mesmo universo. O palco estava montado. Faltavam apenas os atores do outro lado do oceano. O que governa o destino? A profecia dos deuses ou a ambição dos homens? Deixe sua escolha nos comentários e vamos descobrir juntos quem realmente escreve a história. O medo que Moctezuma sentia, olhando para o leste, logo se materializaria. Na primavera de 1519, batedores astecas na costa do Golfo trouxeram notícias que congelaram o sangue do imperador. Montanhas flutuantes moviam-se sobre o mar. Delas desciam homens de pele pálida como a lua, com pelos no rosto que pareciam um emaranhado de milho seco. Seus corpos eram cobertos de um metal que brilhava ao sol, e eles empunhavam bastões que cuspiam fumaça e trovão. Alguns montavam bestas enormes, semelhantes a veados, mas mais altas e ferozes, que tremiam a terra a cada passo. Eram os espanhóis, e seu líder era um homem que o destino parecia ter moldado para esta tarefa. Hernán Cortés de Monroy e Pizarro Altamirano era um fidalgo de 34 anos da empobrecida região da Extremadura, na Espanha. Um homem de ambição desmedida, charme calculista e uma crueldade pragmática. Ex-estudante de direito em Salamanca, que abandonou os livros pela promessa de glória e fortuna no Novo Mundo. Ele havia passado anos em Hispaniola e Cuba, ganhando terras e reputação, mas sua alma ansiava por mais do que a vida de um fazendeiro colonial. Ele era um jogador, e a expedição ao continente recém-descoberto era sua aposta final. Organizada sob a autoridade, mas contra a vontade final, do governador de Cuba, Diego Velázquez, a frota de Cortés era modesta: 11 navios, pouco mais de 500 soldados, 100 marinheiros, 16 cavalos, 10 canhões de bronze e 4 falconetes. Um punhado de homens para desafiar um império, mas eram homens forjados nas guerras da Reconquista contra os mouros, veteranos endurecidos para quem a batalha era ofício e a pilhagem era direito. Eram movidos por uma trindade profana e poderosa: Deus, glória e ouro.
Eles viam a si mesmos como cruzados, levando a verdadeira fé aos pagãos, mas seus olhos brilhavam com mais intensidade diante do metal amarelo do que do fervor religioso. Os primeiros contatos foram uma farsa de mal-entendidos. Os nativos totonacas, súditos relutantes dos astecas, aproximaram-se com cautela. Cortés ofereceu contas de vidro coloridas e espelhos. Em troca, recebeu comida, mantas de algodão e, para sua alegria mal disfarçada, pequenos ornamentos de ouro. A notícia da presença dos estrangeiros e de sua estranha fome por um metal que os mexicas usavam principalmente para decoração chegou rapidamente a Tenochtitlan. Moctezuma, convencido de que Cortés era a encarnação de Quetzalcóatl, enviou emissários com presentes magníficos, dignos de um deus, um disco de ouro do tamanho de uma roda de carroça, representando o sol, outro de prata, representando a lua, elmos cheios de pó de ouro, joias e trajes cerimoniais de plumas. O imperador asteca cometeu um erro de cálculo fatal. Ele pensou que tais riquezas apaziguariam o deus e o convenceriam a partir. Em vez disso, agiram como sangue na água para tubarões. O ouro, que deveria ter sido um escudo, tornou-se um imã, atraindo o aço em sua direção. Foi nesse momento que a sorte entregou a Cortés sua arma mais poderosa. Não era um canhão, nem um cavalo, era uma mulher. Entre 20 escravas oferecidas a ele por um chefe maia, estava uma jovem chamada Malintzin, mais tarde batizada como Dona Marina e conhecida para sempre na história como Malinche. Ela não era asteca, mas de uma tribo de língua náutul, que havia sido vendida como escrava aos maias. Ela falava tanto o náutul, a língua do império, quanto o maia. Cortés já tinha um sacerdote espanhol, Jerônimo de Aguilar, que havia naufragado anos antes e aprendido maia. A corrente estava completa. Cortés falava com Aguilar em espanhol, Aguilar falava com Malinche em maia, e Malinche falava com os emissários astecas em náhuatl. Pela primeira vez, os espanhóis podiam entender e, mais importante, manipular. Malinche não foi apenas uma tradutora. Ela foi uma conselheira cultural, uma estrategista e amante de Cortés. Para os conquistadores, ela foi uma salvadora. Para muitos mexicanos hoje, seu nome é sinônimo de traição. A verdade, como sempre, é mais complexa. Ela era uma escrava, entregue a homens estranhos, que usou sua inteligência para sobreviver e ascender em um mundo que estava desmoronando. Você conseguiria trair seu povo para se salvar de um mal ainda maior? Com a chave para a comunicação em mãos, Cortés começou seu jogo. Ele fundou um assentamento, Vila Rica de la Veracruz, e, em um golpe de gênio político, renunciou à autoridade do governador Velázquez e se declarou sob o comando direto do rei Carlos V da Espanha. Ele enviou um navio com os tesouros de Moctezuma para a corte real, para legitimar sua posição. E então ele tomou a decisão mais audaciosa de sua vida. Diante de seus homens, muitos dos quais eram leais a Velázquez e queriam retornar a Cuba, ele deu a ordem de afundar os navios. Não os queimou, como diz a lenda, mas os encalhou e os desmontou. O ato foi simbólico e irrevogável. Não havia mais volta. O único caminho era em frente, para o coração do império, ou a vitória e uma riqueza inimaginável, ou a morte em um altar de sacrifício. Para conquistar um novo mundo, às vezes é preciso primeiro queimar o seu próprio. A pequena força de Cortés estava agora isolada, uma ilha de aço e pólvora em um oceano de povos desconhecidos, marchando em direção a uma cidade de mitos, liderada por um homem que acreditava estar enfrentando um deus. A tragédia não estava mais nos presságios, mas na ambição implacável de um homem que se recusava a falhar.
A decisão de Cortés de marchar para o interior, para o desconhecido, foi um ato de fé ou de loucura. Com cerca de 400 soldados, 15 cavalos e 6 canhões, ele iniciou sua jornada em direção ao coração das trevas. Sua estratégia era simples e brutal: explorar as fissuras do império. Ele rapidamente percebeu que o domínio asteca era um colosso com pés de barro, odiado pelos povos que o sustentavam, com sangue e tributos. Os primeiros a se aliarem foram os totonacas de Sempoala, que viram nos espanhóis uma chance de se livrar do jugo mexica. Eles forneceram carregadores e guerreiros e, o mais importante, informações vitais sobre a paisagem política e a rota para Tenochtitlan. A verdadeira prova, no entanto, estava adiante no território da Confederação de Tlaxcala. Os tlaxcaltecas eram inimigos mortais dos astecas, um enclave independente que resistiu a décadas de tentativas de conquista. Eles não se curvariam a ninguém. Quando os espanhóis entraram em suas terras, foram recebidos não com presentes, mas com um exército de dezenas de milhares de guerreiros. O que se seguiu foi uma série de batalhas de uma ferocidade que chocou os conquistadores. Os guerreiros tlaxcaltecas, liderados pelo lendário Xicoténcatl, o jovem, atacavam em ondas com gritos aterrorizantes, brandindo suas macuarhuitl, espadas de madeira com lâminas de obsidiana, afiadas o suficiente para decapitar um cavalo. Os espanhóis, em menor número, teriam sido aniquilados, se não fosse por sua disciplina, suas armaduras de aço e sua tecnologia superior. Eles formavam um quadrado defensivo, a infantaria, com espadas e piqueiros repelindo os ataques, enquanto os besteiros e arcabuzeiros disparavam contra a massa de inimigos. Os canhões abriam clareiras sangrentas nas fileiras tlaxcaltecas, e as cargas de cavalaria, lideradas pelo próprio Cortés, eram um terror psicológico, rompendo as linhas inimigas e semeando o pânico. A guerra era um confronto de filosofias. Para os espanhóis, o objetivo era matar o maior número possível de inimigos da forma mais eficiente. Para os tlaxcaltecas, o objetivo era capturar oponentes para o sacrifício. Muitas vezes, eles cercavam um espanhol caído, não para matá-lo, mas para levá-lo vivo, dando tempo para seus companheiros o resgatarem. Essa diferença tática salvou os espanhóis em mais de uma ocasião. Após 2 semanas de combates incessantes e pesadas baixas de ambos os lados, a liderança tlaxcalteca estava dividida. O governante mais velho, Xicoténcatl, o Velho, argumentava que esses estrangeiros invencíveis poderiam ser os aliados que eles precisavam para finalmente derrotar seus odiados inimigos, os astecas. A lógica prevaleceu sobre o ardor guerreiro. A paz foi selada. E em um dos mais irônicos e decisivos reveses da história, os inimigos mais ferozes dos espanhóis se tornaram seus aliados mais leais e indispensáveis. Milhares de guerreiros tlaxcaltecas se juntaram à marcha de Cortés. A conquista do México não teria sido possível sem eles. Foi, em essência, uma guerra civil mesoamericana, com os espanhóis atuando como catalisadores e beneficiários. De Tlaxcala, a rota passava por Cholula, uma cidade sagrada aliada dos astecas e famosa por sua grande pirâmide. Moctezuma, cada vez mais desesperado, havia planejado uma armadilha ali. Os líderes cholutecas receberam os espanhóis com aparente amizade, mas Malinche, sempre atenta, descobriu a conspiração. Mulheres locais haviam lhe contado sobre as barricadas nas ruas, as pedras empilhadas nos telhados e o exército asteca, escondido nas proximidades. Cortés agiu primeiro. Ele convocou a nobreza de Cholula para o pátio do templo principal sob o pretexto de uma despedida. Então, ele os acusou de traição.
Ao sinal de um tiro de arcabuz, o massacre começou. Os espanhóis e seus aliados tlaxcaltecas, que entraram na cidade, sedentos por vingança, caíram sobre os cholutecas desarmados. Por 2 dias, a cidade sagrada foi um inferno de fogo e sangue. Milhares foram mortos. O massacre de Cholula não foi uma batalha, foi um ato de terror calculado. Uma mensagem brutal enviada a Moctezuma e a todo o império. A mensagem era clara: a resistência seria punida com a aniquilação. A notícia do massacre se espalhou como fogo, e o terror que ela inspirou abriu caminho para os conquistadores. As cidades ao longo da rota agora ofereciam presentes e submissão, temendo um destino semelhante. A marcha de Cortés não era mais a de um explorador, mas a de um flagelo. Cada passo em direção à capital era pavimentado com o sangue e o medo daqueles que estavam em seu caminho. Moctezuma estava paralisado pela indecisão. Seus deuses estavam silenciosos, seus presságios se tornavam realidade, e sua estratégia de intimidação e emboscada havia falhado espetacularmente. Ele enviou mais presentes, mais ouro, implorando para que os estrangeiros não viessem a Tenochtitlan. Mas para homens como Cortés, o medo do inimigo era apenas um convite. Ele podia sentir o cheiro da fraqueza do imperador do outro lado das montanhas. A marcha continuou, subindo pelas passagens entre os vulcões cobertos de neve, o Popocatépetl e o Iztaccíhuatl. E então, do alto, eles viram. O Vale do México se abriu diante deles. Um panorama de lagos azuis, cidades brancas e, no centro de tudo, brilhando como uma joia, a impossível cidade dos sonhos, Tenochtitlan. O prêmio estava à vista. A gaiola de ouro estava esperando. Do passo entre os vulcões, a visão que se apresentou aos conquistadores era algo saído de um romance de cavalaria. Uma paisagem de tirar o fôlego, salpicada de cidades e vilas, interligada por um vasto sistema de lagos. E no coração de tudo, Tenochtitlan, uma cidade que parecia flutuar sobre as águas, conectada à terra por 3 longas e largas calçadas. Torres, templos e palácios se erguiam da água, brancos e imponentes. Bernal Dias del Castillo, um soldado comum na expedição, escreveu mais tarde: "Ficamos maravilhados e dissemos que parecia as coisas encantadas que são contadas no livro de Amadís. Parecia um sonho, mas era real e era a fortaleza de seu inimigo." A marcha desceu para o vale, e o medo que os precedia garantiu uma recepção pacífica. Em 8 de novembro de 1519, o pequeno exército de Hernán Cortés, acompanhado por milhares de seus aliados tlaxcaltecas, pisou na grande calçada de Iztapalapa, que levava ao coração da capital asteca. Milhares de pessoas saíram em canoas e ao longo das margens para ver os estranhos recém-chegados. O ar estava tenso com curiosidade e apreensão. Então veio a comitiva real. Centenas de nobres astecas em mantos resplandecentes caminhando em silêncio. E finalmente, em uma liteira coberta de plumas de quetzal e adornada com ouro e prata, veio o próprio Moctezuma. Ele desceu, e tapetes de algodão foram colocados para que seus pés não tocassem o chão. Era um homem de cerca de 40 anos, alto, esguio, com um ar de dignidade régia, mas com olhos que traíam uma profunda melancolia. O encontro de Cortés e Moctezuma foi o encontro de 2 mundos. Cortés, o aventureiro pragmático; Moctezuma, o sacerdote rei místico. Através de Malinche, eles trocaram saudações formais. Moctezuma deu a Cortés um colar de caracóis de ouro. Cortés tentou abraçar o imperador, um gesto de familiaridade impensável na cultura asteca, e foi gentilmente impedido pelos nobres. Moctezuma, acreditando ainda que poderia estar diante de Quetzalcoatl,
disse: Senhor nosso, seja muito bem-vindo. Chegastes à vossa terra, à vossa cidade, ao vosso palácio. Ele os conduziu pessoalmente ao suntuoso palácio de seu pai, Axayácatl, um vasto complexo de edifícios de pedra que poderia abrigar todos os espanhóis e seus aliados. Os conquistadores estavam atônitos com o luxo. Paredes caiadas e polidas, pátios com fontes, aposentos com tapeçarias de algodão e móveis de madeira escura. Eram hóspedes de honra, mas ao olharem pelas janelas para a imensa cidade que os cercava, para as multidões nos canais e nas ruas, eles perceberam sua verdadeira situação. Eram um punhado de homens presos no coração de um império poderoso e potencialmente hostil, uma gaiola, apesar de dourada. A tensão psicológica começou a se acumular. Os dias se transformaram em semanas. Os espanhóis exploravam a cidade, maravilhados com o mercado de Tlatelolco, maior e mais bem organizado que qualquer um que já tivessem visto na Europa, e horrorizados com os templos onde as paredes estavam enegrecidas com sangue seco e o cheiro da morte pairava no ar. Cortés visitava Moctezuma diariamente. Eles jogavam Totoloc, um jogo asteca, e conversavam por horas através dos intérpretes. Uma estranha relação se desenvolveu entre o captor e o cativo em potencial. Mas Cortés sabia que sua posição era insustentável. A qualquer momento, a hospitalidade poderia se transformar em hostilidade. Ele precisava de uma apólice de seguro. A oportunidade veio com notícias da costa. Uma guarnição espanhola, deixada em Vera Cruz, havia sido atacada por um senhor asteca e vários espanhóis foram mortos. Um deles foi decapitado e sua cabeça enviada a Moctezuma. Era o pretexto que Cortés precisava. Com um punhado de seus capitães, ele foi ao palácio de Moctezuma e, com uma mistura de acusações, ameaças veladas e falsas garantias de segurança, ele fez o impensável. Ele exigiu que o imperador viesse com eles para o palácio, onde estavam hospedados, para viver entre eles até que o assunto fosse resolvido. Moctezuma ficou chocado. Recusou. A discussão durou horas, a tensão aumentando a cada minuto. Finalmente, um dos capitães de Cortés, Juan Velázquez de León, perdeu a paciência e gritou: "Por que tantas palavras? Ou o levamos, ou o matamos." A ameaça nua e crua, combinada com a promessa de Cortés de que ele continuaria a governar e seria tratado com todas as honras, quebrou a vontade do imperador. Em uma cena que selou o destino do império, Moctezuma, o reverenciado orador, o senhor de milhões, concordou em se tornar um prisioneiro em sua própria cidade. As correntes mais fortes não são feitas de ferro, mas de cortesia e medo. O imperador asteca agora governava sob a supervisão de Cortés. Ele ordenou a prisão do senhor que havia atacado os espanhóis, que foi levado a Tenochtitlan e queimado vivo na praça em frente ao palácio. A pira foi feita com as flechas e dardos do arsenal asteca. Cortés estava no controle. Ele forçou Moctezuma a jurar lealdade ao rei da Espanha e a coletar um tributo maciço em ouro de todo o império. Obras de arte inestimáveis foram derretidas em barras de ouro cru. A nobreza asteca observava com crescente raiva e humilhação. Seu líder estava desonrado, seus deuses eram insultados pelos espanhóis que tentavam colocar cruzes nos templos, e suas riquezas estavam sendo saqueadas. O ressentimento fervia, esperando apenas uma faísca para explodir. Qual era o maior erro de Moctezuma? A fé em uma profecia antiga ou o medo de um inimigo desconhecido? Deixe sua escolha nos comentários e veja qual veneno derruba um império. A faísca que incendiou Tenochtitlan veio na forma de outro espanhol. Na primavera de 1520, Cortés recebeu notícias alarmantes da costa. Uma grande frota espanhola, muito maior que a sua,
havia chegado. Era uma expedição punitiva, enviada pelo governador Velásquez, liderada por um veterano, chamado Pânfilo de Narváez, com ordens para prender Cortés por insubordinação. A situação era desesperadora. Cortés estava preso entre um império prestes a se rebelar e um exército compatriota vindo para destruí-lo. Em um lance de audácia característica, ele decidiu enfrentar a ameaça de frente. Deixando apenas uma pequena guarnição de cerca de 120 homens em Tenochtitlan, sob o comando de seu capitão mais impetuoso e menos confiável, Pedro de Alvarado, Cortés marchou com o resto de suas forças para a costa. Ele atacou o acampamento de Narváez durante uma tempestade noturna e, em uma batalha curta e brilhante, derrotou uma força 3 vezes maior. Com uma combinação de promessas de ouro e glória, ele então convenceu a maioria dos soldados de Narváez a se juntar a ele. Cortés agora tinha um exército maior e mais bem equipado. Mas enquanto celebrava sua vitória, mensageiros desesperados chegaram de Tenochtitlan. A cidade estava em revolta. Alvarado, apelidado pelos astecas de Tonatiuh, o Sol por causa de seus cabelos loiros, havia cometido uma atrocidade. Durante a grande festa de Toxcatl, uma das cerimônias religiosas mais importantes, milhares de nobres, sacerdotes e guerreiros astecas, a elite do império, se reuniram no pátio do templo maior. Estavam desarmados, cantando e dançando. Alvarado, temendo uma conspiração ou simplesmente cobiçando as joias que eles usavam, ordenou que as saídas fossem bloqueadas. Então, ele deu o sinal para o massacre. Os espanhóis caíram sobre a nobreza indefesa, massacrando centenas, talvez milhares, em um banho de sangue. Foi um ato de crueldade estúpida e sem provocação que quebrou o frágil equilíbrio de poder. A paciência da cidade se esgotou. A população, enfurecida, pegou em armas. Os espanhóis foram cercados no palácio de Axayacatl, assediados dia e noite por uma chuva de pedras, flechas e dardos. Cortés retornou a Tenochtitlan em 24 de junho, abrindo caminho para o palácio sitiado. Ele encontrou uma cidade silenciosa e sinistra. Os mercados estavam fechados, as pontes levadiças nas calçadas haviam sido erguidas. Ele havia caído em uma armadilha. A revolta explodiu com força total no dia seguinte. Dezenas de milhares de guerreiros astecas, liderados por um novo e agressivo comandante, Cuitláhuac, irmão de Moctezuma, atacaram o palácio. As ruas se tornaram um campo de batalha. Os espanhóis, com seus canhões e arcabuzes, infligiram baixas terríveis, mas os astecas continuavam vindo, onda após onda, com uma fúria suicida. Em desespero, Cortés forçou Moctezuma a ir até o telhado do palácio para falar com seu povo e pedir que depusessem as armas. Mas o imperador cativo não tinha mais autoridade. Sua aparição foi recebida com insultos e uma saraivada de pedras. Uma delas atingiu sua cabeça. 3 dias depois, Moctezuma morreu. Se foi por causa do ferimento, como afirmam os espanhóis, ou se foi estrangulado por eles quando perceberam que ele não tinha mais utilidade, como acreditam as fontes astecas, a verdade morreu com ele. Com a morte de Moctezuma e os suprimentos acabando, a posição de Cortés era insustentável. A única opção era fugir. A fuga foi planejada para a noite de 30 de junho de 1520, uma noite chuvosa e sem lua. Eles construíram uma ponte de madeira portátil para atravessar os canais onde as pontes haviam sido removidas, mas o peso do ouro seria sua ruína. Cortés ordenou que seus homens pegassem apenas o que pudessem carregar, mas muitos, consumidos pela ganância, encheram suas armaduras e bolsos com barras de ouro. A fuga começou em silêncio.
mas eles foram descobertos. O som de um tambor de guerra gigante, feito de pele de serpente, ecoou pela cidade, chamando o exército asteca para a batalha. O que se seguiu foi um pesadelo. A calçada de Tlacopan tornou-se um corredor da morte. Guerreiros astecas atacavam por todos os lados, da terra e de canoas no lago. A ponte portátil ficou presa. A coluna espanhola se desfez no caos. Homens e cavalos caíam na água, arrastados para o fundo pelo peso do ouro que se recusavam a largar. O ouro que eles cobiçavam tornou-se sua mortalha, afundando-os na mesma escuridão que vieram conquistar. Foi uma carnificina. Centenas de espanhóis e milhares de seus aliados tlaxcaltecas foram mortos ou capturados para serem sacrificados no dia seguinte no topo do templo maior à vista de seus companheiros aterrorizados. Cortés escapou por pouco com um punhado de seus homens. Diz a lenda que ele se sentou sob uma árvore aueuete e chorou pela perda de seus homens e de sua fortuna. Aquela noite ficou conhecida na história espanhola como La Noche Triste, a Noite Triste. Foi a maior derrota dos conquistadores. A conquista estava em ruínas. Parecia que o Império Azteca havia prevalecido, mas eles subestimaram a resiliência e a sede de vingança de um homem, Hernán Cortés. Os destroços do exército de Cortés, ensanguentados e exaustos, recuaram em direção ao território seguro de Tlaxcala. Foram perseguidos implacavelmente pelos astecas, que os alcançaram na planície de Otumba. Ali, o que restava da força espanhola, talvez 400 homens, a maioria feridos, enfrentou um exército asteca gigantesco que alguns cronistas estimaram em mais de 100 mil. Parecia o fim. Mas em um dos feitos militares mais notáveis da história, Cortés, vendo o comandante asteca em sua liteira ornamentada, liderou uma carga desesperada de um punhado de cavaleiros diretamente para o coração do exército inimigo. Ele derrubou o comandante com sua lança e um de seus capitães capturou o estandarte. A morte do líder e a perda do estandarte causaram pânico e desordem nas fileiras astecas, que se dispersaram. A Batalha de Otumba foi uma vitória milagrosa que salvou os espanhóis da aniquilação. Eles finalmente chegaram a Tlaxcala, onde foram recebidos por seus aliados. Qualquer temor de que os tlaxcaltecas os abandonassem ou os entregassem aos astecas se dissipou. O ódio deles por Tenochtitlan era mais forte do que a derrota espanhola. A aliança foi reafirmada e foi em Tlaxcala que Cortés planejou seu retorno. Ele não era um homem que aceitava a derrota. A vingança seria metódica, implacável e em uma escala nunca antes vista. Ele sabia que não poderia tomar Tenochtitlan com um ataque direto. A cidade-ilha era uma fortaleza. Ele precisava controlá-la a partir da água, e para isso ele precisava de uma frota. Em um feito de engenharia e logística que beira o inacreditável, Cortés ordenou a construção de 13 bergantins, pequenos navios de guerra, cada um equipado com um canhão e espaço para besteiros e arcabuzeiros. A madeira foi cortada nas florestas de Tlaxcala, a mais de 80 quilômetros do lago. As peças dos navios foram construídas e depois transportadas por milhares de carregadores indígenas através das montanhas até as margens do lago Texcoco. Enquanto isso, reforços espanhóis chegavam à costa, atraídos pelas histórias de riqueza, e eram rapidamente recrutados por Cortés. Ele também enviou expedições para subjugar as cidades ao redor do lago, cortando as linhas de suprimento de Tenochtitlan e garantindo a lealdade de dezenas de milhares de novos aliados indígenas que viam a chance de participar da destruição de seus antigos opressores. Mas enquanto os espanhóis preparavam suas armas de madeira e aço,
um aliado muito mais mortal e invisível já estava trabalhando para eles. Um escravo africano, na comitiva de Narvaez, havia chegado ao México infectado com varíola. A doença, desconhecida no Novo Mundo, se espalhou como um incêndio. Os povos nativos não tinham imunidade. A epidemia varreu a Mesoamérica, matando milhões. Em Tenochtitlan, o efeito foi devastador. A população foi dizimada. Corpos se empilhavam nas ruas. O bravo Cuitláhuac, o imperador que havia expulsado os espanhóis na Noite Triste, foi uma das vítimas, morrendo após apenas 80 dias no poder. O maior exército dos conquistadores não empunhava espadas, mas viajava na respiração de um homem doente. A varíola não apenas matou guerreiros, ela quebrou o moral dos sobreviventes. Para os astecas, era uma praga enviada por deuses desconhecidos e terríveis. Seus próprios deuses pareciam impotentes. Em fevereiro de 1521, um novo e último Tlatoani foi escolhido. Um jovem de 25 anos, sobrinho de Moctezuma, chamado Cuauhtémoc, que significa águia que cai. Ele era um líder corajoso e determinado, que se recusou a se render. Ele sabia que a guerra total estava chegando. Em abril de 1521, Cortés estava pronto. Seu exército agora consistia em quase 1.000 espanhóis e mais de 70.000 aliados indígenas. Os 13 bergantins foram montados e lançados no lago. O cerco de Tenochtitlan havia começado. As 3 calçadas que levavam à cidade foram bloqueadas. Os bergantins, que eram maiores e mais bem armados que as milhares de canoas de guerra astecas, assumiram o controle do lago, destruindo a frota inimiga e impedindo que qualquer alimento ou água fresca entrasse na cidade. Tenochtitlan estava isolada. A estratégia de Cortés era de atrito total. Ele avançava lentamente pelas calçadas, combatendo a feroz resistência asteca. À noite, os astecas frequentemente retomavam o terreno perdido. Era uma luta brutal e exaustiva. Os espanhóis destruíam os aquedutos e a sede começou a atormentar os defensores. A fome se instalou. Os habitantes comiam cascas de árvores, vermes e qualquer coisa que pudessem encontrar. A varíola continuava a fazer suas vítimas. Mas eles não se rendiam. Liderados por Cuauhtémoc, eles lutavam por cada rua, cada casa, com uma bravura nascida do desespero. A grande e bela cidade estava sendo sistematicamente demolida. Os espanhóis e seus aliados derrubavam os edifícios para preencher os canais e permitir o avanço da cavalaria e da artilharia. O que antes era uma visão de sonho, agora se tornava um pesadelo de ruínas, fumaça e morte. O cerco durou mais de 90 dias, um dos cercos mais longos e sangrentos da história. Foi uma guerra de aniquilação, onde a compaixão foi a primeira vítima. A agonia de Tenochtitlan chegou ao seu clímax em agosto de 1521. Após 3 meses de cerco implacável, a cidade era uma sombra de si mesma. A fome, a sede e a doença haviam enfraquecido os defensores a ponto de mal conseguirem ficar de pé, mas ainda assim eles lutavam. O exército de Cortés, com seus inúmeros aliados indígenas, empurrou os últimos sobreviventes para um pequeno bairro no norte da cidade, Tlatelolco. O fedor de morte era insuportável. Bernal Dias escreveu que não podiam andar sem pisar em corpos. Cuauhtémoc, a jovem águia, recusou todas as ofertas de rendição. Ele preferia a morte a se tornar um fantoche como seu tio Moctezuma. Ele liderou a resistência final com uma coragem que impressionou até mesmo seus inimigos. As batalhas finais foram travadas em meio a pilhas de cadáveres, em ruas cobertas de escombros. As mulheres lutavam ao lado dos homens, atirando pedras e dardos dos telhados.
Cada casa era uma fortaleza, cada praça um campo de extermínio. Cortés, talvez, sentindo um pingo de remorso ou simplesmente querendo preservar o que restava do tesouro da cidade, implorou a Cuauhtémoc que se rendesse, prometendo-lhe tratamento honroso. A resposta foi um desafio silencioso. A luta continuaria até o último homem. Em 13 de agosto, o dia de São Hipólito, o assalto final começou. Os bergantins atacaram pelo lago, enquanto as tropas terrestres avançavam por todos os lados. A resistência, embora feroz, estava condenada. Os guerreiros astecas, esqueléticos e exaustos, foram massacrados. Em meio ao caos, Cuauhtémoc tentou uma última cartada. Ele embarcou em uma grande canoa com sua família e alguns nobres, tentando escapar através do lago. Mas um bergantim espanhol, capitaneado por Garcia Holguín, avistou a canoa real e a perseguiu. Quando os espanhóis apontaram suas bestas, Cuauhtémoc se levantou e, segundo relatos, disse: "Não atire, eu sou o rei do México. Leve-me a Malinche, Cortés." A captura do último imperador marcou o fim. Quando Cuauhtémoc foi levado perante Hernán Cortés, a luta cessou. O jovem imperador, com toda a dignidade que conseguiu reunir, tocou o punhal de Cortés e disse: "Senhor Malinche, eu fiz o que estava em meu poder para defender minha cidade e meu povo. Não posso mais. Tire esta adaga e mate-me com ela." Cortés, em um raro momento de aparente magnanimidade, recusou, prometendo tratar Cuauhtémoc com respeito, uma promessa que ele não cumpriria. Com a queda de seu líder, a resistência desmoronou. Um silêncio sinistro caiu sobre as ruínas fumegantes de Tenochtitlan. O Império Azteca, que havia dominado a Mesoamérica por um século, não existia mais. O que se seguiu não foi uma celebração da vitória, mas um espiral de selvageria. Os aliados indígenas de Cortés, especialmente os tlaxcaltecas, foram soltos sobre os sobreviventes astecas, e a vingança por décadas de opressão foi terrível. O saque e o massacre duraram dias. Os espanhóis, por sua vez, começaram a busca frenética pelo ouro. A grande cidade, a joia do Novo Mundo, havia sido completamente destruída. Eles não conquistaram a cidade, eles a assassinaram e ficaram de pé sobre seu cadáver. A queda de Tenochtitlan foi mais do que a derrota de um exército ou a morte de uma cidade. Foi o colapso de um universo, uma cosmologia inteira, com seus deuses, seus rituais e seu entendimento do tempo e do espaço, foi despedaçada. Foi o fim de um mundo. A história da humanidade é marcada por conquistas e quedas, mas poucas foram tão rápidas, tão completas e tão cataclísmicas quanto a do Império Azteca. Foi uma tempestade perfeita de tecnologia, doença, divisões internas e a vontade de ferro de um homem contra a paralisia fatalista de outro. O som que se seguiu à queda da águia não foi o de um novo começo, mas o choro de um povo órfão e o tilintar do ouro sendo contado sobre as lápides de seus deuses. Quem foi o verdadeiro herói trágico, Cuauhtémoc, o último defensor de um mundo condenado, ou Malinche, a sobrevivente que ajudou a construir um novo? Vote nos comentários e escolha o rosto da mudança. A poeira assentou sobre as ruínas de Tenochtitlan, mas a sede de ouro dos conquistadores estava longe de ser saciada. A vitória tinha um gosto amargo. A quantidade de tesouro encontrado nos escombros foi decepcionante, muito menos do que o saqueado e perdido durante a Noche Triste. Os soldados comuns que haviam arriscado tudo sentiram-se traídos. Murmúrios de que Cortés e seus capitães haviam escondido a maior parte do ouro começaram a se espalhar. Pressionado por seus homens e pelo tesoureiro real, que exigia a quinta parte da coroa, Cortés recorreu à crueldade.
A promessa de tratamento honroso a Cuauhtémoc foi esquecida. O último imperador asteca e o senhor de Tacuba, seu primo, foram torturados para revelar onde o tesouro restante estava escondido. Seus pés foram untados com óleo e queimados sobre brasas. A lenda diz que o senhor de Tacuba, em agonia, olhou para Cuauhtémoc, implorando para que ele falasse. O imperador deposto respondeu com desprezo: "Você acha que estou em algum tipo de banho ou deleite?" Ele não revelou nada, talvez porque não houvesse mais nada a revelar. A tortura foi inútil e apenas manchou ainda mais a reputação de Cortés. A busca pelo ouro tornou-se uma febre que consumiu os vencedores. Obras de arte astecas, de valor cultural e estético incalculável, máscaras de turquesa, joias de jade, ornamentos de plumas, foram consideradas meros pedaços de matéria-prima. Foram jogadas em fornalhas e derretidas em barras de ouro grosseiras, mais fáceis de dividir e transportar. Foi um ato de genocídio cultural, a destruição deliberada da alma de um povo por seu peso em metal. Sobre as ruínas da capital asteca, Cortés planejou uma nova cidade, a Cidade do México, a capital da Nova Espanha. Os templos pagãos foram demolidos e suas pedras foram usadas para construir as primeiras igrejas e palácios do governo colonial. A nova cidade foi literalmente construída sobre os ossos da antiga, um símbolo poderoso da nova ordem. Mas a vitória não trouxe paz, nem mesmo entre os conquistadores. A divisão do butim exíguo causou ressentimento e conflitos. A ganância que os uniu contra os astecas agora os voltava uns contra os outros, e a febre do ouro não parou nas ruínas de Tenochtitlan. Ela se espalhou, dando origem a um dos mitos mais poderosos e destrutivos das Américas, a lenda de El Dorado, a história de uma cidade perdida na selva, pavimentada com ouro, onde um rei se cobria de pó de ouro. Era uma miragem, um fantasma nascido da decepção e da cobiça insatisfeita. Essa miragem impulsionou incontáveis expedições espanholas para as selvas e montanhas da América do Sul e do Norte nas décadas seguintes. Homens como Francisco Pizarro, inspirado pelo sucesso de Cortés, iriam para o Peru e derrubariam outro grande império, o Inca, novamente em busca de ouro. Outros, como Francisco de Orellana ou Lope de Aguirre, mergulhariam na loucura da Amazônia, perseguindo um sonho dourado que sempre recuava, deixando um rastro de destruição e morte entre os povos indígenas e entre eles mesmos. A vitória não lhes trouxe riqueza, apenas uma fome que ouro nenhum poderia saciar. A conquista do México não foi o fim da história, mas o começo de uma nova e brutal era de exploração. A violência da espada foi lentamente substituída pela violência da administração colonial, mas o objetivo permaneceu o mesmo: extrair a máxima riqueza da terra e de seu povo. O próprio Cortés, o mestre estrategista, viu seu poder diminuir. A coroa espanhola, desconfiada de seus conquistadores ambiciosos, começou a enviar burocratas e advogados para governar a Nova Espanha. Cortés passou seus últimos anos em disputas legais, tentando defender suas ações e seus títulos. Ele morreu na Espanha em 1547, um homem rico, mas amargurado, sua glória ofuscada pelas controvérsias de sua própria conquista. O ouro que ele tanto buscou trouxe-lhe poder e fama, mas também uma eternidade de debates sobre sua moralidade. O verdadeiro legado da conquista não foram as barras de ouro empilhadas, mas a criação de um novo mundo forjado na violência, na ganância e na colisão de sonhos incompatíveis. E a busca por El Dorado continuaria, um símbolo da ilusão europeia de que a felicidade poderia ser encontrada em uma cidade de ouro, sem perceber
que eles haviam destruído uma cidade de sonhos para começar sua busca. A era dos soldados estava terminando. A era dos burocratas e padres estava começando. Após a destruição física de Tenochtitlan, iniciou-se uma segunda conquista, mais silenciosa, mas talvez mais profunda: a conquista espiritual. Exércitos de frades franciscanos, dominicanos e agostinianos chegaram da Espanha com a missão de erradicar a idolatria e converter a população indígena ao cristianismo. Para eles, a religião asteca, com seus sacrifícios humanos e panteão de deuses, era obra do diabo. A conversão não era uma questão de escolha, mas de salvação forçada. A campanha foi sistemática. Templos foram demolidos em todo o México. Ídolos de pedra foram quebrados, códices sagrados, os livros pintados que continham a história, a ciência e a religião dos astecas foram empilhados e queimados em grandes autos de fé. Foi uma perda incalculável. A queima de uma biblioteca de conhecimento acumulado ao longo de séculos. Em seu lugar, foram erguidas igrejas e conventos, muitas vezes nos mesmos locais sagrados e com as mesmas pedras dos templos destruídos. Batismos em massa foram realizados, onde milhares de indígenas eram aspergidos com água benta e recebiam nomes cristãos, muitas vezes sem entenderem o significado do ritual. A violência militar deu lugar à violência cultural, mas os deuses antigos eram resilientes. Eles não morreram, eles apenas se esconderam. O que emergiu não foi uma substituição completa, mas um sincretismo, uma fusão fascinante e complexa de crenças. Os deuses astecas se disfarçaram, assumindo as identidades de santos católicos. Tonantzin, a amada deusa-mãe, continuou a ser venerada em sua colina sagrada de Tepeyac, mas agora sob o nome de Virgem de Guadalupe, cuja aparição a um camponês indígena em 1531 se tornaria o símbolo mais poderoso da identidade mestiça mexicana. Rituais e crenças antigas foram incorporados às práticas católicas, criando uma forma de cristianismo única no mundo, onde o Dia dos Mortos é celebrado com uma alegria e familiaridade com a morte que tem raízes profundamente pré-hispânicas. Você pode quebrar as pedras de um templo, mas não pode matar os deuses que vivem na memória de um povo. Paralelamente à conquista espiritual, a estrutura econômica e social foi reorganizada. Os espanhóis introduziram o sistema de encomienda. Em teoria, era um sistema em que um conquistador ou colono recebia um número de indígenas para proteger e instruir na fé cristã, em troca de trabalho ou tributo. Na prática, era pouco mais que escravidão legalizada. Os indígenas eram forçados a trabalhar em minas de prata ou em fazendas em condições brutais, morrendo aos milhares devido ao excesso de trabalho e a doenças. A sociedade foi reorganizada em uma hierarquia racial rígida, com os espanhóis nascidos na Espanha no topo, seguidos pelos crioulos, espanhóis nascidos na América, depois pelos mestiços, de ascendência mista, pelos indígenas e, na base, pelos escravos africanos. Essa estrutura social, estratificada e desigual, deixaria cicatrizes profundas que perduram na América Latina até hoje. A resistência não cessou com a queda de Cuauhtémoc, ela apenas mudou de forma. Houve rebeliões armadas, mas a resistência mais duradoura foi cultural. A preservação da língua náutli, a transmissão oral de histórias e mitos, a prática secreta de rituais antigos. A cultura indígena não foi apagada. Ela sobreviveu nas sombras, nas cozinhas, nas canções de ninar, tecendo-se no tecido da nova sociedade colonial, enriquecendo-a e, ao mesmo tempo, assombrando-a com a memória do que foi perdido. O nascimento da nação mexicana moderna foi um processo longo e doloroso, nascido do estupro da conquista.
Foi o encontro violento de duas culturas que resultou não na vitória de uma sobre a outra, mas na criação de uma terceira entidade, uma cultura mestiça, com uma identidade para sempre dividida entre suas raízes indígenas e sua herança espanhola. Esta é a essência do México e de grande parte da América Latina. Uma civilização construída sobre as ruínas de outra, uma cultura que reza a um deus europeu em línguas nativas e um povo que carrega em seu sangue a memória tanto do conquistador quanto do conquistado, a luta silenciosa pela alma de um povo, travada nos séculos que se seguiram, provou que se pode conquistar um império, mas é muito mais difícil governar sua memória. A memória da conquista ressoa na eternidade, moldando não apenas uma nação, mas o próprio curso da história mundial. O choque de mundos no Vale do México desencadeou uma série de consequências globais que definiram a era moderna. A mais imediata foi o intercâmbio colombiano, a transferência sem precedentes de plantas, animais, tecnologias, ideias e, crucialmente, doenças entre o velho e o novo mundo. O milho, a batata, o tomate e o cacau do México revolucionaram a dieta e a agricultura europeias, ajudando a alimentar um boom populacional. Por outro lado, o trigo, a cana-de-açúcar, os cavalos e o gado da Europa transformaram para sempre a paisagem americana. Mas a troca mais devastadora foi a de micróbios, com as doenças europeias causando um colapso demográfico nas Américas, a maior catástrofe humana da história em termos de percentual de população perdida. O fluxo de ouro e, principalmente, de prata das minas do México e do Peru para a Europa teve um efeito igualmente transformador. Esse tesouro financiou os exércitos e as ambições imperiais da Espanha, mas também causou uma inflação maciça em todo o continente, desestabilizando economias e alimentando o crescimento do capitalismo e de um sistema econômico global. A conquista do México marcou o verdadeiro início da era do colonialismo, estabelecendo um modelo de exploração que seria replicado por potências europeias em todo o mundo nos 300 anos seguintes. A história não é escrita pelos vencedores, mas pelas cicatrizes que eles deixam no mundo. E as cicatrizes da conquista são profundas. Hoje, as figuras centrais deste drama, Cortés, Moctezuma, Malinche, Cuauhtémoc, transcenderam a história para se tornarem arquétipos, símbolos poderosos em um debate contínuo sobre identidade, poder e justiça. Cortés é visto alternadamente como um herói explorador, o fundador da nação mexicana, ou como um genocida implacável. Moctezuma é o símbolo da indecisão fatalista ou a trágica vítima de um apocalipse inevitável. Malinche é a traidora arquetípica, ou a mãe simbólica de uma nova raça mestiça, uma sobrevivente que navegou em um mundo impossível. E Cuauhtémoc é o ícone da resistência heróica e do espírito indomável. Esses debates não são acadêmicos, eles estão vivos nas ruas. A questão de derrubar ou manter as estátuas de Cortés, a forma como a conquista é ensinada nas escolas, as lutas contínuas dos povos indígenas por direitos e reconhecimento, tudo isso é um eco direto da colisão de 1519. Quem foram os bárbaros? Os astecas, com seus rituais de sacrifício humano, uma religião projetada para manter o cosmos em equilíbrio através do dom da vida? Ou os espanhóis, que em nome de um Deus de amor e misericórdia, mataram, torturaram e escravizaram em uma busca insaciável por ouro? A resposta desconfortável é que a barbárie e a civilização são conceitos terrivelmente relativos. A conquista do México nos força a confrontar as verdades mais sombrias sobre a natureza humana, nossa capacidade de grandeza e crueldade, nossa sede de conhecimento e nossa ganância destrutiva, nossa necessidade de fé
e nossa tendência a usá-la como uma arma. Não é uma história simples, de bons contra maus. É uma tragédia humana em escala épica, onde todos os atores estavam presos nas correntes de sua própria visão de mundo, incapazes de ver a humanidade nos olhos do outro. A lição final da queda de Tenochtitlan talvez seja esta: quando dois mundos colidem, o resultado não é a vitória, mas a fratura. E das peças quebradas, algo novo e complexo nasce, para sempre marcado pela violência de sua criação. A América Latina moderna é esse legado, uma testemunha viva da dor e da promessa, nascidas quando a serpente emplumada encontrou a cruz. A história da conquista é escrita em sangue e ouro, e nela não há lados inequivocamente justos. De um lado, um império cruel que exigia sacrifícios humanos. Do outro, conquistadores gananciosos que trouxeram escravidão e destruição. Imagine que a escolha é sua. De que lado você estaria? Da ordem do Império Azteca, construída sobre a crueldade ritual, ou do progresso dos conquistadores, trazido na ponta da espada? Escreva sua resposta nos comentários, pois essa escolha ainda define nosso mundo hoje.